Segundo pesquisas, 1/5 das mulheres ao redor do mundo não estão certas que desejam engravidar. Um bebezinho lindo e embrulhado em roupinhas coloridas não será um bebezinho para sempre. E cuidar de uma vida requer inúmeras responsabilidades. A gente não pode escolher os pais que iremos ter, mas a gente pode escolher decidir quando seremos pais. E para evitar a gravidez não planejada, existem diversos métodos conhecidos como contraceptivos. Muito boa tarde, o Band Mulher está só começando. Decidir engravidar é um dos momentos mais emocionantes na vida de uma mulher, independente de ser o primeiro, o segundo, o terceiro ou o último filho. Na sua cabeça, tudo está organizado. Ela ama sua vida, está no controle de todas as situações e está preparada para ter o bebê. Pelo menos é o que ela pensa. E aí chega o bebê. Ela se apaixona completamente por ele, assim como você. Neste momento, com inúmeras coisas para pensar, ela não se sente mais confortável e no controle de tudo. Há tantas coisas para resolver que se sentirá sobrecarregada. Ela precisa resgatar a autoconfiança, mesmo que seja em uma pequena parte de sua vida. A primeira consulta pós-parto é vital em muitos aspectos, não só para ver como ela está lidando física e emocionalmente, mas também para conversar sobre métodos contraceptivos. É provável que ela não queira muita intimidade no início, mas as mulheres retornam à fertilidade após algumas semanas do parto. E esta consulta é perfeita para discutir as opções de contraceptivos que ela terá. Os contraceptivos podem ser divididos em duas principais categorias, de curto e longo prazo. Contraceptivos de curto prazo precisam ser tomados ou utilizados com maior frequência, diariamente, semanalmente ou mensalmente. Neste grupo, podemos incluir todas as pílulas anticoncepcionais, adesivo ou anel vaginal. Outros métodos de curto prazo, como o diafragma, capuz cervical e preservativo, são utilizados durante a relação. Contraceptivos de longo prazo são administrados com menor frequência e podem durar por meses ou anos. Estas opções incluem o contraceptivo injetável trimestral, implante, DIU de cobre ou DIU hormonal. O DIU de cobre e o DIU hormonal são muito semelhantes. Os dois são de plástico, possuem um formato T e são inseridos dentro do útero por um médico. A principal diferença é que eles funcionam de maneira diferente para prevenir a gravidez. O DIU de cobre impede que o espermatozoide encontre o óvulo. O cobre é tóxico para o espermatozoide e funciona prevenindo que ele sobreviva no colo do útero, no útero e nas trompas de falópio. O DIU hormonal libera uma pequena dose de hormônio no útero e funciona deixando o muco cervical mais espesso, dificultando a entrada do espermatozoide no útero, além de inibir fortemente sua movimentação, evitando assim a fertilização. Os dois métodos duram até 5 anos, mas podem ser removidos a qualquer momento. Os dois podem impactar na menstruação da mulher. O DIU de cobre pode aumentar o sangramento, enquanto o DIU hormonal pode diminuí-lo. Estes métodos de longo prazo, particularmente o implante, o DIU de cobre e o DIU hormonal, oferecem boa adaptação sem risco de esquecimento. Uma vez que inserido no local, ela não precisa mais se preocupar com contracepção, permitindo que ela foque nas coisas mais importantes da sua vida. E tem mais. Se ela está pensando em ter outro bebê, estes contraceptivos de longo prazo são imediatamente reversíveis e permitirão que ela volte a ser fértil assim que o contraceptivo for removido, tornando a melhor opção para um planejamento familiar de longo prazo. O que ela precisa fazer é simplesmente voltar no seu médico, informar sobre o seu desejo de engravidar e remover o seu contraceptivo. Este será o melhor momento para iniciar o planejamento do seu novo bebê. Métodos contraceptivos. Escolha o melhor para você. Aqui no estúdio com a gente, a presença da doutora Raquel Frota, ela é especialista em ginecologia, obstetrícia e emergências obstétricas. Olha, falar tudo isso junto foi complicado, hein, doutora Raquel? Boa tarde, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa tarde, obrigada. A gente começa rindo, brincando, mas é um assunto muito sério, né? Um a gente falar, né, de métodos contraceptivos. A gente sabe que hoje um dos maiores problemas do nosso país, né, apesar da gente falar tanto, da gente alertar, que tem como prevenir, né, mas como que a gente pode escolher o melhor, por exemplo, para a gente? A gente tem uma gama muito grande de contraceptivos, né? E se existisse um método bom, só existe ele. Né? Então, assim, a grande verdade é que a gente tem que entender as necessidades de cada pessoa. Se é adolescente, se vai esquecer,
se o método está funcionando e escolher e adaptar e personalizar o método para cada pessoa, né? A gente pode esmiuçar um pouco mais isso, mas, por exemplo, uma paciente que esquece um método anticoncepcional não pode usar uma pílula via oral, porque vai entrar num índice de falha, depois vai dizer que a pílula não funciona. Então, a importância é entender o que ela precisa, entender o que ela não pode e conversar sobre as vantagens e desvantagens de cada método. A paciente escolhe junto com a gente. Qual a importância da pílula para a mulher? Né? Porque a gente escuta muito falar em alguns problemas de saúde que estão relacionados ao uso da pílula anticoncepcional. Sim. Além, lógico, para uma menina, principalmente, que está começando a sua vida sexual, a questão do esquecimento, porque vem tudo relacionado ao hábito também, né, doutora Raquel? Exatamente. A pílula anticoncepcional, ela tem muitas coisas boas. Então, por exemplo, uma pílula anticoncepcional, ela trata uma cólica menstrual. Para uma paciente que tem um ciclo menstrual longo, a paciente vai saber quando ela vai menstruar, ela reduz o fluxo menstrual. Então, em algumas pacientes que têm anemia, que já têm uma deficiência de sangue, ou tem um pouquinho de anemia, essa paciente, não usando a pílula, ela reduz a perda sanguínea. Ela trata a TPM. Então, se você tem uma paciente que tem uma TPM muito grave, a pílula, em geral, ela controla a TPM, porque a gente tem TPM normalmente pela queda dos hormônios antes de menstruar. Então, a pílula faz com que essa queda seja menos marcada e mais suave. E essas são as vantagens. As desvantagens dos anticoncepcionais são a paciente não saber usar e, exatamente, algumas pacientes não podem usar a pílula anticoncepcional. Por quê, doutora? Algumas pacientes têm dor de cabeça usando alguns hormônios. As enxaquecas podem ser induzidas pelos hormônios. O risco de trombose, que hoje é muito falado, e hoje as pessoas têm muito medo, não é bem assim. Numa paciente jovem, que ela tem os riscos controlados, não é obesa, não é tabagista, ela pode usar hormônio, né? Não é um problema grave como as pessoas falam. E assim, essas são as coisas que fazem a gente escolher. Agora, é fato, obesidade é aumento de risco de trombose, então a gente não usa pílula numa paciente obesa. A fumante tem que ser alertada que ela está potencializando o risco de trombose. E os fatores genéticos, né? Então, a grande verdade é que quem tem risco, o risco não é só o anticoncepcional. Então, a gente tem que entender e explicar tudo e fazer a paciente escolher junto com a gente o método. O que acontece, doutora Raquel, é que muitas meninas, a gente está falando, né, da forma que você vai escolher o contraceptivo. Então, exatamente, no início da sua vida sexual, né, muitas vezes, e tem que se prevenir, né, para que não haja uma gravidez indesejada, por conta própria, elas vão e escolhem o método, mas isso tem que ser muito aconselhado por um profissional, tem que haver exames, tem que entender, né, tudo do seu organismo para poder saber aquele que vai ser mais eficiente e adequado para cada perfil de mulher, né? Não, a própria pílula, a gente brinca que não é a pílula da gaveta, não é a pílula que está disponível, né? É a indicação. Então, você pega uma paciente que tem um ovário policístico, que ela tem um excesso de hormônio masculino, a gente usa uma pílula específica para neutralizar os efeitos desse hormônio masculino, para melhorar a pele, para melhorar até a formação do corpo dela, né? Para ela não ser androgênica, para ela não ser, para ela não passar pela adolescência por um excesso de um hormônio que não é para ser. Agora, se você pega uma paciente, recebe uma paciente no seu consultório e essa paciente não tem ovário policístico e usa uma pílula antiandrogênica, você vai botar no nível baixo a testosterona dela e ela vai ter ressecamento vaginal, ela não vai ter libido e ela vai reclamar de você de uma série de coisas que poderia ser prevenido com a escolha de um método anticoncepcional adequado. Nós temos alguns questionamentos, né? A nossa equipe esteve nas ruas e tem pessoas querendo perguntar. Vamos ver. Gostaria de saber, referente à colocação do DIU, se ele engorda. Hoje a gente tem dois tipos de DIU. A gente tem o DIU de cobre, que é um DIU que não é para engordar, né? O DIU de cobre, ele é simplesmente um método em que dentro do útero você tem uma quantidade de cobre, às vezes hoje com cobre e prata, que matam os espermatozoides e são considerados abortivos. Então, se os espermatozoides não morrerem dentro do útero, chegarem na trompa, chegarem no óvulo, implantar o bebê, o útero vai fazer contração. Então, isso não tem como engordar ninguém, né? E o segundo DIU que existe é o DIU Mirena,
que ele tem hormônio localizado dentro da cavidade uterina e agindo não como um método anticoncepcional. Então, teoricamente, não é para engordar ninguém esses 2 métodos contraceptivos. Agora, existe 3% de pacientes que colocam o DIU hormonal, né? A gente não está aqui para fazer propaganda de nenhum DIU, é o DIU que tem um hormônio, a progesterona dentro dele, que realmente ganham peso. Por isso a importância, doutora Raquel, de procurar um método e saber aquele que se adequa ao melhor a cada organismo. Isso, perfeito. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente continua falando sobre esse assunto, você fica com a gente, o programa está só começando, mas olha, tem muita coisa legal. Ainda hoje nós vamos receber Bequer do Bem. É um projeto que foi criado a partir de uma história triste, mas que hoje em dia faz a alegria de milhares de crianças. Eu te espero, não sai daí não. Estamos de volta e para você que chegou agora, a nossa pauta de hoje, o nosso assunto é sobre métodos contraceptivos. Eu estou conversando aqui com a doutora Raquel Frota. Bom, eu estava dando uma olhada aqui, uma das perguntas, né, doutora Raquel, que eu separei, é o seguinte: qual a diferença entre micropílula e pílula normal? A micropílula é uma pílula que foi criada basicamente para as mulheres no pós-parto, é uma pílula que contém só estrogênio numa dose baixa. E as pílulas contraceptivas, quase todas hoje, são pílulas combinadas com estrogênio, geralmente o mesmo tipo de estrogênio, em 90% dos casos as pílulas etileno estradiol, e uma progesterona. Então, a gente tem algumas diferenças, que a micropílula, a minipílula, tem umas indicações precisas. Agora, quanto tempo antes da relação sexual a mulher tem que começar a usar a pílula? A gente orienta 1 mês antes para que a pílula consiga bloquear o ciclo ovulatório com segurança e ela conseguir ter um efeito melhor. Então, geralmente a gente orienta que no primeiro mês não confie no anticoncepcional. E o que fazer? Por exemplo, esqueci a pílula hoje. A gente escuta muito isso, né? É. Esqueci. O que fazer, doutora Raquel? Raquel, corre e vai para do dia seguinte. Muitas meninas fazem isso. Como que você faz? Existe uma falha permitida no anticoncepcional. Cada anticoncepcional ela tem um mecanismo de ação diferente. E geralmente, o que eu oriento as minhas pacientes? Ou me ligar, ou olhar a bula. Porque, por exemplo, se você esqueceu uma pílula anticoncepcional, uma pílula, em 12 horas você ainda está protegida. Assim que você lembrar da pílula, você toma essa pílula e segue com o ritmo normal. Se você esquecer isso mais de uma vez no mês, você começa a aumentar a chance de falha do método. A gente tem uma tabelinha aqui que fala dos mitos, né, e verdades com relação aos métodos contraceptivos. Eu gostaria que você comentasse pra gente. Claro. O uso da pílula aumenta o peso. A gente até já falou, né? Alguns métodos, algumas pacientes têm uma sensibilidade ao estrogênio e aumentam de peso, sim. Né? A gente vem tentando, nos anticoncepcionais, reduzir a dose para que as pacientes não tenham tanto, mas algumas pacientes têm uma sensibilidade e ganham peso, sim. Alguns remédios cortam o efeito da pílula. Verdade ou mito? Verdade. Verdade? Verdade. É de responsabilidade do ginecologista orientar a paciente o que mais ou menos pode dar o problema. E 2, toda vez que ela for prescrita uma medicação, perguntar se essa medicação corta o efeito da pílula. Então, por exemplo, alguns anticonvulsivantes, alguns antibióticos cortam o efeito do anticoncepcional. Então, sempre que você estiver usando a pílula e for tomar algum medicamento, tem que perguntar ou pesquisar para saber se corta o efeito ou não. Por isso que a gente vê tanta gravidez, as pessoas às vezes falam, né? Eu estava tomando pílula em gravidez. Geralmente é isso, uma falha por causa de um medicamento ou porque esqueceu muito tempo. Quando uma paciente engravida, né, existe uma coisa chamada índice de falha do método anticoncepcional. Na pílula anticoncepcional, 3 em 10 mil podem engravidar usando pílula em um ano, é o número de mulheres, né? Então, assim, mas algumas coisas têm que ser investigadas. Por exemplo, se a paciente tem diarreia, ela não está absorvendo o que ela está tomando. Se a paciente tomou uma pílula anticoncepcional e vomitou, você tem que orientar
que nas próximas 4 horas da tomada, antes de dar 4 horas de tomada, se ela tomar um anticoncepcional para tomar outro, e ver as medicações. Então, uso incorreto, vômitos, diarreia, algumas medicações podem, eu não vou nem dizer cortar, mas diminuir a eficácia do anticoncepcional. Isso é explicado em uma consulta, doutora Raquel? As pessoas sabem disso? O certo é ser explicado, sim. Uhum. O certo é que, a partir do momento que você passe um método para uma paciente, você explique para ela todos os riscos que ela está correndo, os efeitos colaterais, o que deve fazer ela te procurar e o que pode diminuir a eficácia. Né? Preservativo feminino é tão eficaz quanto o masculino? Mito ou verdade? É tão eficaz quanto. É tão eficaz quanto. O preservativo feminino, eu acho que ele não emplacou, porque ele não é muito agradável de usar. Então, a maioria das pacientes não se adequa direito, ele é grande, né? Mas ele inclusive para a transmissão de doença venérea, ele é um pouquinho mais eficaz do que o anticoncepcional, do que a camisinha. Coito interrompido funciona? Funciona. Funciona? Ele é um método que funciona. O problema é que você precisa confiar no parceiro e conhecer um pouquinho do seu ciclo menstrual. Quando você associa o coito interrompido à tabelinha, ele pode ser um método muito bom. A tabelinha ainda é usada muito? Muito. A gente está vivendo uma geração agora que está muito fit, que está querendo ganhar massa muscular. E o anticoncepcional, os hormônios, elas diminuem um pouco, né, a facilidade de você ganhar massa muscular, ou seja, dificultam o ganho de massa muscular. Com isso, essa geração fitness, elas arriscam muito com relação a não... Elas têm procurado métodos não hormonais, né? Então, elas têm procurado não usar o anticoncepcional, elas têm buscado o DIU, que não tem hormônio. Mas se elas usam a tabela, significa que não usa preservativo. Sempre que eu oriento a tabela, eu tento individualizar a tabela. O ideal é que a paciente tenha um ciclo regular, né? Porque se o ciclo é regular, a ovulação é regular. Se o ciclo é longo, a ovulação é mais tardia. Se o ciclo é curto, a ovulação é um pouco mais precoce. Exemplo, se você pega uma paciente que tem um ciclo longo, ela está evitando o filho no 14º dia, ela vai ovular mais tarde. O ciclo curto são de quantos dias, doutora Raquel? É normal um ciclo menstrual de 21 a 35 dias. Entendi. Lembrando que a gente ovula 14 dias antes da próxima menstruação. Então, não 14 dias do dia que você menstrua. Por isso que a tabelinha e o coito interrompido, eles têm que ser usados com escolha da paciente. Entendi. Porque tem muitas meninas que fazem, né, muitas mulheres que fazem a tabelinha contando sempre no 14º. Só que esquece exatamente de calcular quantos dias tem o seu ciclo menstrual. Exatamente. Uma paciente né? que é tem... totalmente diferente, não necessariamente 30, 28 ou 21, tem que ter esse cálculo. Ela vai para se ter a eficácia do método, né? Exatamente, porque se ela ovula tarde, se ela ovula no 20º dia do ciclo, porque o ciclo dela é longo, e ela está fazendo a tabelinha, evitando relação no 14º, no 20º dia ela está lá feliz da vida, daqui a pouco pega um beta-HCG, resultado positivo. Então, realmente, é a adequação do método. O uso prolongado provoca infertilidade? Eu já escutei isso muito, né? Ah, usou anticoncepcional há muito tempo, agora está infértil. Isso é mito? Isso é mito. Isso não acontece. Acontece, às vezes, a paciente está usando anticoncepcional e já tem entrado na menopausa e quando ela suspende, ela descobre que está na menopausa. Não foi a pílula que fez isso, foi a menopausa. Anticoncepcional não faz infertilidade. Tem que ter todos os cuidados, né? Tem que ter todos os cuidados. O uso do DIU, doutora Raquel, pode causar câncer, como muitas pessoas comentam? Ah, vai usar DIU muito tempo, causa câncer? Não. Isso é mito também? Isso é mito também. Inclusive, o DIU de progesterona, ele protege, né, contra o câncer de endométrio, que, né, você evita a proliferação da camada interna do útero, você evita uma proliferação de uma célula cancerígena. Não, o anticoncepcional não provoca câncer em ninguém. Usa a pílula diminui a libido, doutora Raquel? O anticoncepcional, ele pode reduzir um pouquinho a testosterona, causando uma redução de libido. Agora, transar sem a preocupação de engravidar também facilita um pouco. Então, o efeito psicológico pode ajudar, mas o efeito hormonal é baixar um pouquinho. O ideal é que você tenha um acompanhamento, né, Claro. do seu médico, do seu ginecologista, que você saiba qual é o melhor método, como que você vai prevenir se você não deseja ter um filho agora, né? Tem a questão da idade também, eu acho que isso é um fator que contribui muito, não é, doutora Raquel, com relação ao método que você vai usar? Os métodos anticoncepcionais, sim, eles mudam, as indicações mudam de acordo com a idade, né? Por exemplo, uma paciente com mais de 35 anos
tem que usar uma dose menor de anticoncepcional. Então, a gente tem uma indicação um pouco mais específica de acordo com a idade, sim. Até que idade, doutora Raquel, uma mulher pode engravidar tranquilamente? Agora aumentou a idade, né? Aumentou a idade. Para quanto? Essa idade não existe. Antigamente a gente falava que até os 35 anos a mulher E deveria por que engravidar. aumentou a idade agora? Na verdade, não aumentou. Eu acho que a vida vai fazendo a gente engravidar mais tarde, né? A gente vai tendo técnicas de reprodução assistida que ajudam a gente. A grande verdade é que a gente nasce com a nossa população de óvulos e esses óvulos vão morrendo com a progressão da idade. Então, quanto mais velha você fica, maior a chance de você ter um bebê com uma síndrome. Mas, por outro lado, a maioria dos problemas genéticos fazem com que a gestação não evolua, não vá para frente, que você acabe tendo um abortamento. Então, como hoje a mulher está no mercado de trabalho, optando por ter filho um pouco mais tarde, né, o que acontece com essa brincadeira? Ela consegue engravidar, e de bebês saudáveis, né? Então, a gente está vivendo, medicina baseada em evidência, a gente está vendo as pessoas engravidarem com sucesso mais velhas, né? Estava fazendo consultório outro dia e eu peguei minha agenda, eu tinha atendido 6 gestantes. A mais nova tinha 38 anos, a mais velha tinha 46. Óbvio que essa paciente de 46 anos é uma paciente que engravidou com algumas ajudas, né? Com auxílio de técnica de reprodução assistida. Mas sim, a expectativa aumentou. Não existe uma idade, até a idade X é possível. Eu acho que tudo depende do apoio que você tem e volto a dizer, de você conversar, quais são meus riscos, o que pode acontecer, né? Qual a minha chance de não conseguir se eu esperar muito tempo, né? Congelar óvulo mais nova, se você pretende engravidar com 40, né? Às vezes o congelamento de óvulos é uma coisa que faz você conseguir ter filho mais velho. Então isso é uma coisa que a gente aborda na consulta. Nós temos mais uma pergunta para você. Ótimo. Vamos lá? Vamos lá. O método contraceptivo para as mulheres mais seguro hoje, para não causar trombose ou qualquer outro tipo de doença? Obrigada. O método mais seguro, pensando em trombose, para evitar uma trombose, é um método não hormonal, né? A estatística de trombose, ela é pequena, ela é um pouco aumentada nas pacientes que têm um risco de trombose, mas ainda é pequeno. Então, o método é não usar hormônio, é usar uma camisinha, é fazer um coito interrompido, é fazer uma tabela, é usar um DIU. Aí sim você vai estar mais protegida, diminuindo um risco pequeno, mas mais protegida. Doutora Raquel, muito obrigada, né, por todas as dúvidas esclarecidas aqui. Eu acho que é um assunto que a gente precisa, sim, abordar sempre, né? As meninas estão aí querendo começar, muitas já querendo começar a sua vida sexual. Importante escolher o método correto, como tantas mulheres às vezes tomam e se sentem mal. O importante é você se consultar e buscar, né, ajuda médica para saber aquele que se melhor adequa a você, ao seu organismo, para ficar bem, né? Claro. Muito obrigada, Nada, tá? Sempre bem-vinda. Obrigada. Olha, a gente vai para o intervalo rápido, tá? E na volta a gente vai ter a presença da Carla Queiroz, que após a perda do filho, fez da dor o estímulo para transformar a vida de centenas de crianças. É uma história linda e emocionante. A gente vai contar aqui no Band Mulher. Até já. Estamos de volta e eu estou aqui com a Carla Queiroz, que passou por um trauma terrível de perder um filho atropelado e fez dessa dor a motivação para criar um projeto que está mexendo com a vida de muitas crianças. Ela é idealizadora do projeto BQ do Bem, que distribui amor e presentes para crianças, né? E aqui com a gente também nós temos o Alexandre Vilarinho e a Simone Moraes, que faz parte também desse projeto lindo. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Carla, eu já conhecia o seu projeto, né? E eu sou mãe, e quando a gente é mãe, né? A Simone também mãe. Você é pai, Alexandre? Sou pai. Nós... Até a gente tem um filho, né? Sei que tem pessoas que não desejam ter filhos. Tem muita gente que fala, eu não sinto necessidade nem vontade. A gente respeita. Mas só quando a gente tem um filho
que a gente compreende o que é amor de verdade, né? O que é amar de verdade é ter um coração fora da gente, porque o que a gente é capaz de fazer por um filho é algo que a gente, nem nós mesmos compreendemos. Então, eu não consigo mensurar a dor que você sentiu e a dor que tantas mães, né, que a gente sabe que são inúmeras histórias. Mas, assim, uma coisa que me deixa muito, assim, feliz é a sua atitude, porque você se refez. A gente sabe que deve ter momentos que você sente saudade, e essa saudade vai ser eterna, mas não fez disso um luto constante e parou a sua vida, ao contrário. Através do Bruno, eu olho assim, na hora que ela chegou, eu olhei para a camisa, né? E parece que você conhece o Bruno, que você está vendo seu filho. Você fez dessa história, que poderia ser uma história só apenas mais uma história triste, né? Porque todos os dias pais perdem filhos, filhos perdem pai. Não deveria ser a ordem normal da vida uma mãe perder um pai ou uma mãe perder um filho. Mas a gente sabe que a gente está aqui para aprender e a gente não sabe quais são os motivos, a gente não tem noção do porquê, por isso que a gente tem que ter noção apenas de que isso é muito passageiro, passa tudo muito rápido, a gente tem que tirar lições e fazer exatamente o que você está fazendo hoje. Você fez da dor um motivo para fazer tantas crianças que precisam de amor, de carinho, de presente, de um livro, né, desse trabalho tão lindo. Daí, e deixar o Bruno vivo para sempre, no seu coração ele está, espiritualmente ele está, mas fisicamente vivo através dessas suas ações. Seja bem-vinda. Obrigada, Gardênia. O Bequê do Bem nasceu eu acho que a pior experiência que um ser humano pode passar, que é a perda de um filho, né? O meu filho querido, Bruno, eu o perdi em 2017, aos 18 anos. Ele tinha acabado de passar para a faculdade de Direito e após o trote na PUC, ele foi confraternizar com calouros enfim, um ônibus o atropelou. Eu tive uma depressão profunda, eu fiquei muito mal, isso foi em março. Mas já na missa de 7º dia, uma luz me foi dada, né? O padre Alexandre Pacioli, que é o reitor da PUC, o padre reitor da igreja da PUC, ele falou em nós fazermos uma campanha para o final do ano com as iniciais do meu filho, porque ele se chamava Bruno Queiroz e ele assinava BQ. E então ele falou, o padre, vamos fazer uma campanha aqui na PUC no final do ano para arrecadar brinquedos. BQ lembra brinquedo também, não só Bruno Queiroz. E aquela ocasião, aquilo para mim não fez o menor sentido, mas no futuro, isso que foi se mostrar a minha salvação. E aí nós antecipamos essa campanha para o dia do aniversário do meu filho, que é 23 de outubro, porque eu queria fazer uma festinha num abrigo para as crianças, e eu acabei arrecadando 2.000 brinquedos. E com isso eu passei a distribuir, eu, meu marido e meu filho íamos aos finais de semana, distribuíamos esses brinquedos entre abrigos e hospitais. E foi quando surgiu então a ideia do Bequê do Bem, propriamente dito atualmente, que é a montagem das brinquedotecas em hospitais públicos. Eu percebi que havia uma necessidade de ou inaugurar espaços para essas crianças ou reformar espaços já existentes. E aí eu fiz o primeiro então no IPPMG, né, que é lá o Hospital Pediátrico do Fundão, e eu resolvi que eu não quero parar mais, que é a forma de eu honrar o nome do meu filho, eternizar a memória dele e distribuir amor para essas crianças que agora passaram a ser um pouquinho meus filhos também. Então esse amor todo que eu sempre tive, tenho pelo Bruno, eu sinto ele comigo o tempo todo, eu estou agora distribuindo para essas crianças, além do meu outro filhote, o Rafael, que continua aqui do meu lado. Eu falo que eu tenho um filho no céu e outro aqui na terra. A Simone, né, a gente conversando, a Simone chegou, a Simone é sua amiga, então conheceu o Bruno desde criança, provavelmente, pelo tempo de amizade, é design de interiores e também abraçou esse projeto com a Carla. Sim. Quando surgiu essa ideia e ela me ligou, até ela foi sozinha no hospital pela primeira vez, e quando ela me ligou eu estava trabalhando e ela falou assim, amiga, eu tive uma ideia aqui
vamos fazer um projeto nos hospitais, vamos fazer brinquedoteca, alguma coisa, mas eu preciso de você, porque sem você eu não consigo. Eu falei imediatamente, claro, porque era um desejo que até depois eu conversei com ela e falei, muito engraçado, porque era um desejo que eu tinha no meu coração, sempre tive, era a princípio trabalhar com crianças com câncer. E na época, uns 12 anos atrás, eu não sabia como, e aí tudo se encaixou, foi perfeito, e a nossa realização hoje é mudar pelo menos um pouquinho do mundo dessas crianças, porque o projeto é justamente isso, a gente tenta mudar, trazer uma outra realidade para as crianças que estão internadas, às vezes crianças que ficam internadas anos, anos dentro de um hospital, como no caso do IPPMG, crianças que estão lá e que, assim, só Deus sabe o futuro delas. E essas brinquedotecas tiram um pouco da realidade delas e dão a elas um momento de ser criança de novo. É duro, né? Alexandre, fala um pouquinho do seu trabalho, né? Você que acompanha. Fala um pouquinho, explica pra gente essa parte do seu trabalho e a importância de projetos como o da Carla, com a parceria da Simone, para que seja bem sucedido. O hospital IPPMG, ele tem um núcleo, nem todo hospital tem esse núcleo, o núcleo de humanização, que é um núcleo que a gente trata a parte saudável da criança, né? A gente tem os médicos tratando da patologia e a gente tem o núcleo de humanização com todos os seus parceiros, né? E agora a Brinquedoteca é uma das nossas parceiras, né? De tratar a parte saudável da criança. Quando a gente trata a parte saudável da criança, a gente ajuda o sistema imunológico dela a ajudar o médico a tratar a doença, né? A gente tem mais um aliado com isso. E quando a Brinquedoteca Bruno Queiroz veio para o IPPMG, né, elas reformaram toda uma sala, que era uma sala de recreação, virou uma brinquedoteca com livros, com brinquedos, um espaço extremamente limpo e saudável para as crianças, né, onde a gente pode fazer toda a parte de limpeza da melhor maneira possível para poder não afetar mais ainda a doença da criança. A gente trabalha lá com faixas de criança, algum tipo de colonização das crianças, né? As crianças um pouco mais graves entram um pouco primeiro, depois a gente vai fazendo a limpeza, a asepsia dos brinquedos para poder chegar nas crianças menos graves, que é para essa criança menos grave também não contaminar as crianças mais graves. Então a gente tem toda uma preocupação da criança lá dentro, né? E aí é um espaço lá que traz esse lúdico para a criança, né? Daí claro. A parte que você fala de estimular o lado saudável de uma criança, para partir dali, uma vez que ela brinca, né, como se estivesse em um ambiente que não seja aquele ambiente hospitalar, né, que geralmente você fala hospital, remete à tristeza, você está ali tratando de um problema de saúde, ainda mais crianças que ficam muitos meses ou anos internadas. Daí você tem um espaço super saudável para brincar, para ler, para desenvolver, né, o que a criança precisa que seja desenvolvido e através dessa felicidade, daqueles momentos, ela vai melhorar o sistema imunológico dela. Sim, a criança quando entra no hospital, ela já entra num ambiente muito hostil, né? As meninas que trabalham lá, elas fazem todo um trabalho para que a criança quando entre ali, ela tenha a atitude, a parte ativa delas. Elas não deixam, por exemplo, os médicos entrarem e fazer algum tipo de incisão lá dentro. Elas têm que sair de lá para os médicos dar uma injeção ou qualquer uma outra coisa, transformando esse ambiente num ambiente onde elas sabem que elas resgatam, é um espaço físico onde elas resgatam a infância delas. É muito importante para o psicológico dessas crianças. Carla, como que vocês mantêm esse projeto? Então, meu filho, Rafa, criou uma página no Instagram, né? E aí amigos e familiares que têm nos ajudado. Nós montamos atualmente, até hoje, 2 brinquedotecas, que foi a do IPPMG, na UFRJ, e a do Hospital Jesus. Estamos indo agora para o Hemorrio, o Instituto Nacional de Cardiologia. E aí os amigos acabam doando brinquedos, livros, a gente se junta e faz acontecer. Daí vocês têm um espaço físico que essas pessoas levam as doações, vocês recebem, ou vocês passam coletando? Como que funciona? Não, atualmente, quando chega próximo a inauguração,
as coisas vão lá para minha casa. Meu marido até fala, Carla, pelo amor de Deus. Tem uma foto, inclusive, da minha sala repleta de brinquedos. Ela riu por isso, então, né, Simone? Na hora que eu perguntei, começou a rir, porque vai para sua casa. Isso, aí a gente faz uma triagem, minhas amigas todas, eu tenho muitos amigos, graças a Deus, então me ajudam todos a triar. O colégio do meu filho também entrou em parceria conosco e ajudou a triar, inclusive, os livros por faixa etária. Então, nós catalogamos os livros, colocamos etiqueta de acordo com a faixa etária. Então, crianças de 3 a 4 anos sabem que tem que pegar o livrinho com a etiquetinha azul, né? E assim por diante, para facilitar, né, o manuseio e a vidinha deles lá dentro, né? Olha, a gente vai para um intervalo rápido, daqui a pouco a gente continua conversando aqui com a Carla, o Alexandre e a Simone. Falar mais um pouquinho do projeto BQ, do Bem, esse projeto lindo. E eu tenho certeza que você que está aí do outro lado deve estar inspirado agora, porque muitas vezes, né, a gente se olha e acha que só a gente tem uma dor. Tantas pessoas, né, no mundo convivem com dores tão grandes que a gente às vezes não consegue nem imaginar. Mas aí dessa dor, né, muitas pessoas buscam uma saída. E a saída da Carla foi essa, foi ajudar, foi levar amor, levar alegria, levar brinquedos. Qual criança? Você vai dar uma roupa a uma criança, a criança não quer. A criança quer brinquedo, é o que deixa ela feliz, é brincar, é ser amada, é ser bem cuidada. Então essa história é inspiradora e a gente continua falando com eles aqui. A gente volta já. Bom, meu cabelo eu lavo 3 vezes na semana, faço hidratação, né? Uma vez por semana eu tô fazendo. Bom, é só, não gosto assim de ficar passando escova, chapinha direto, sou mais natural. Eu gosto de roupa assim mais leve, não gosto muito de calça jeans, gosto assim de usar macaquinho, coisas floridas. À noite eu uso calça jeans, assim, uma roupa assim mais própria para isso, depende do evento. Assim, muito social também, no evento que eu tiver, e maquiagem, aí eu coloco bastante maquiagem. Não sou muito de usar acessórios, só se eu tiver aqui para uma festa, algum evento, aí eu uso acessórios. Eu sou diva, hashtag divando. Estamos de volta e deixa eu dar um recado para você. Tem muita gente me perguntando nas redes sociais sobre como participar para ganhar a mega transformação do Band Mulher. Gente, eu gostaria de verdade de atender a todas vocês, mas não tem como. A gente precisa de um e-mail com uma foto ou um vídeo contando a sua história. Por que que você precisa, deseja, ou por que que você deseja que alguém que você ame seja mega transformado? E o que é ser mega transformado? É fazer tudo que você precisa. Se você precisa de mudar o seu sorriso, nós temos a dentista Jaqueline Dias, que vai dar uma olhada e vai modificar o seu sorriso. Se você precisa de botox, fios de sustentação, limpeza de pele, peeling, tratamentos para te deixar com aquela pele de diva, a gente também vai transformar com a doutora Gabriela Vasconcelos. Se você precisa de um cabelo de diva maravilhoso, seja mudar a cor, ou sei lá o que você deseja fazer nos seus cabelos, nós temos um mago da beleza, o maravilhoso Roberto Martins. É uma transformação completa que o Band Mulher, junto a todos esses profissionais, está te presenteando. Agora, para participar, você envia um e-mail, preste atenção, tá? bandmulhertransforma@gmail.com, bandmulhertransforma@gmail.com, e daí você manda uma foto, um vídeo e explica por quê quer ser transformada, e todos esses, olha a Cida, vocês viram o sorrisão da Cida ali maravilhoso, antes e depois da Cida, a doutora Gabriela, enfim, todos os tratamentos que você pode fazer. Então participe e boa sorte. Bom, a gente agora vai voltar a falar desse assunto, né, inspirador, lindo. A gente está batendo um papo aqui com a Carla Queiroz, essa mãe que transformou a dor em amor, né? Tanta gente, Carla, que é amargurado, e muitas vezes sem um motivo aparente. Pessoas que, faz um tempo, eu contei aqui no programa, eu fui dar bom dia
no elevador para uma senhora, ela perguntou para mim, bom dia, por quê? Ah, meu Deus. Então, você vê que é uma pessoa amargurada, né? Uma pessoa triste, porque não é possível que alguém não goste, né, de receber um bom dia. Então, o que acontece? Se você chegou agora, a Carla é uma mãe que perdeu um filho na flor da idade, né? E ela estava me contando, eu perguntei dos girassóis para ela, né? E ela falou que o Bruno era moreno, cabelos loirinhos, e ela recebeu muitas fotos, muitos girassóis na morte, né? Quando o Bruno... Eu nem gosto de falar em morte, eu já perdi tanta gente que eu amo, Carla, eu tenho tanta gente morando em outro plano, e eu não acredito em morte. Eu acredito que você chega um momento que você tem que ir embora, alguns são tão evoluídos que eles vão mais cedo, né? E que você vai para outro plano, mas essas pessoas não estão fisicamente com a gente, mas espiritualmente, nos olhando, felizes. Eu tenho certeza que ele tem uma felicidade imensa de ver a mãe dele com tantas pessoas maravilhosas levando um projeto tão lindo adiante. Daí a gente liga a história do girassol, né? Isso. Os girassóis a gente imaginava, né? Imagina que quando não, o girassol ele gira buscando o sol e que quando não há sol, que eu imaginava antes que ele murchava, mas não, ele se vira para outro girassol. Ou seja, um precisa do outro. E é assim que o ser humano deve ser, sabe? A gente deve olhar o outro dessa forma. Se eu não consigo amor ali, eu te olho e você me ama. Eu te olho e você me abraça, né? Mas a gente sabe que não é o momento que a gente vive. Por isso que é muito importante a gente mostrar as ações e o quanto vocês fazem a diferença na vida desses pequenos, né? A gente estava falando da casa da Carla, que é o ponto onde as pessoas enviam os brinquedos. O seu marido, você falou dele, ele te apoia? Às vezes ele fica bravo? Não, ele apoia, ele apoia. A gente brincou e riu porque teve uma época que minha sala estava com tantos brinquedos que a gente não conseguia andar. Mas ele apoia, ele vai a todos comigo, a todas as ações comigo. E engraçado que essa história do girassol que você mencionou há pouco, quando do falecimento do Bruno, as pessoas começaram a me enviar girassóis. E eu achei muito curioso, porque eu nunca nem tinha, assim, achava uma flor muito bonita, mas, né, enfim, não havia um contato com a planta. E aí, quando eu comecei a receber os girassóis, eu falei, gente, as pessoas devem estar lembrando do Bruno assim como eu estou lembrando, porque ele tinha pele morena e o cabelo bem lourinho, né? E o girassol, né, tem esse miolinho escuro, né? E amarelinho por fora. E aí, eu imediatamente a seguir, refletindo sobre isso, eu achei que o Bruno estava me mandando uma mensagem para eu continuar, sabe? O Bruno estava dizendo, mãe, olha para o sol, olha para a luz, continua. E se por acaso essa luz faltar, porque tem dias em que a luz falta, em que eu nem consigo levantar, né? Existem esses dias ainda, é tudo muito recente. Olha para o outro, olha para os seus amigos, olha para a sua família, e porque a gente, assim, montou um grupo de união, de amor muito grande, e é com eles que eu consigo levar adiante, né? Então, eu acho que era uma mensagem do meu filho para mim. Ai, gente. Mãe, segue. Eu não tenho dúvida que ele diz isso toda hora para você. Não tenho absoluta nenhuma dúvida. Eu acredito na eternidade, eu acredito exatamente assim, que ele mandou uma mensagem para que você siga. E como você, Carla, a gente sabe, né? E quando a gente trabalha entrando na casa das pessoas, nos lugares, acaba que você... Eu não conheço, talvez, não conheço a pessoa que está do outro lado, né? Mas a pessoa olha para uma gardênia. E daí eu recebo mensagens de mães, de pessoas que vivem situações complicadas, e a gente sabe que não é fácil, né? Tem dias que vão ser mais iluminados, porque você está viva, você está aqui, você está bem. E tem dias que vão ser escuros, mas a graça da vida é isso, né? Você transformar e você seguir. Alexandre... Quase chorando com você aqui. Não, tá tudo... A gente está aqui emocionado, né? Que bom, né, que a gente tem projetos assim para transformar a vida desses pequenos, né? Como que é lidar, Alexandre, diariamente com crianças vivendo uma situação dessa de dor, né, também, né, Simone? Muito sofrendo, muitas vezes nem entende. A maioria não entende. E eu quero saber de você, como que essas crianças entram
e saem depois, né, de passar por um projeto, de passar por uma experiência dessa? Eu posso te falar sobre o nosso hospital. Nosso hospital tem índices espanhóis de recuperação de criança, passa de 80%. Então, e nós somos um hospital. A recuperação? Nós temos no hospital terciário, que é um hospital onde as crianças mais graves vão, né? É um hospital vinculado ao SUS, só que você entra, você vê que a estrutura é uma estrutura realmente muito boa, né? E a criança, quando ela entra ali, eu tento me blindar, né? Às vezes a gente nem sempre a gente consegue, mas a gente tenta se blindar. A gente vê as crianças com as doenças mais diversas ali, né? Como a gente tenta levar a parte saudável, a gente tenta levar os projetos e as ações que vão ajudar na recuperação da criança, no imunológico da criança, a gente pensa, e eu, como sou psicólogo de formação, né, eu tento ajudar as outras pessoas também no sentido, olha, a gente não pode ficar sentido porque a gente perdeu uma batalha, uma criança faleceu. A gente está na linha de frente para tentar salvar as outras, né? Porque no início, as meninas que trabalhavam com a recreação, que hoje é a brinquedoteca, elas se abalavam muito com as mortes que aconteciam lá, né? E aí não tinha ninguém que desse o suporte psicológico para elas. É uma mudança de paradigma, mudança de foco, que acaba ajudando no psicológico delas, né? Porque o profissional da saúde, ele também é afetado com aquilo ali, ele se envolve, né? Existe uma transferência, eles se envolvem, né? Mas a gente tenta fazer com que esse envolvimento não atrapalhe a vida pessoal de quem trabalha lá, né? Simone, a gente está finalizando, eu só queria que você falasse, quero que você fale como design de interiores, né, a importância, né, de ambientes como a gente está vendo, aí vocês transformam completamente, preparar um ambiente, né, para uma criança, para que ela se sinta bem, se sinta tranquila. Porque assim, todo ambiente pensado, ele é um ambiente que pode dar um retorno maior, né? Ambientes não pensados, eles complicam um pouco a logística de funcionamento. Então, assim, quando você projeta um ambiente, como é no nosso caso, né, com todo o amor do mundo, que é para que atenda 100%, para que essas crianças tenham ali um momento de ajuda em recuperação da saúde delas. E um ambiente pensado, tecnicamente pensado, eu acho que assim, sinceramente, eu acho que o ponto-chave disso tudo, funcionar bem, é o amor e pensar no próximo. Quando você projeta com amor, projeta para um projeto desse padrão, que é levar para as crianças uma diferença na vida delas e dar a elas, porque eu acho que eu converso muito com a Carla sobre isso. A gente quer levar para essas crianças para que elas sintam vontade de perpetuar e permanecer e continuar depois de saírem dali, porque esse é o grande valor. É estimular essas crianças a elas fazerem a diferença na vida delas e quando elas saírem dali. Carla, a gente está encerrando, eu quero te agradecer, né, por você ter vindo, agradecer a Simone, ao Alexandre também. E quero deixar o espaço aberto para você falar como que as pessoas podem apoiar, podem te ajudar, né, para que esse projeto aí viva por muitos e muitos anos, junto à memória do Bruno, né, e essa energia que esse menino trouxe para todo mundo, né? Com certeza. Muita luz, o Bruno sempre foi luz, ele continua iluminando a minha vida. Quem quiser ajudar, pode entrar na página do BQ do Bem, no Instagram, e aí mandar uma mensagem. Meu outro filho é meu assessor para esses assuntos, ele me encaminha, e aí a gente vai ver uma forma da pessoa, então, ou doar, a gente busca, a gente encontra um jeito, tá? Olha, muito obrigada, parabéns a todos vocês pelo trabalho, né? Pelo BQ do Bem. O Band Mulher está de portas abertas, sempre bem-vindos, muito obrigada mais uma vez. Bom, e para você a gente está acabando, né? Amanhã a gente volta nesse mesmo horário. Hoje um dos nossos assuntos foi métodos contraceptivos e o quão importante é você planejar se você quer ter um filho, né? Porque não é uma brincadeira, é muito sério, né? É uma vida que você vai ter, que você vai ser responsável e vai ser para o resto da sua vida. Daí a gente está agora falando sobre uma mãe, um projeto lindo, uma mãe que perdeu um filho aos 18 anos e transformou a sua dor em um motivo para seguir e amar, levar amor
levar um trabalho social lindo para a vida de tantas crianças. E a gente falou na questão dos girassóis, na história dos girassóis. Quantas vezes você fica aí calado, quieto, com problemas, retrospectivo, né, sem saber qual caminho seguir? E a Carla colocou muito bem, né? O Bruno me mandou uma mensagem para que eu continuasse. Tem dias que vão ser mais escuros? Tem dias que vão ser super iluminados também. Mas você tem que saber, né? A gente tem que levar isso para a nossa vida, que seja escuro ou iluminado, a gente precisa continuar, a gente precisa viver e a gente precisa olhar o sol. Os girassóis, eles nos dão essa lição, né? Que a gente, seja qual for a situação, o dia ensolarado ou nublado, a gente tem sempre que olhar o lado positivo das coisas, se olhar e seguir. Então faça assim como o girassol, se inspire nessa mulher linda, guerreira, né? E tantas mulheres que passaram por situações tão complicadas e que estão aí firmes, lutando e só lá, olhando para o sol, só para o alto. Quando a gente olha para o alto, tudo fica mais bonito na nossa vida. Um beijo bem grande, amanhã a gente volta com mais Band Mulher só para você. Até lá!